No mercado financeiro, o dia foi de forte volatilidade diante da preocupação dos investidores com a declaração do presidente americano Donald Trump de que vai impor tarifas recíprocas de importação a todos os países a partir de quarta-feira. As principais bolsas da Europa fecharam em forte queda, como a gente vê aqui no telão. O maior tombo foi no índice que reúne as 40 maiores empresas da França, menos 1,58%. Nos Estados Unidos, apesar das incertezas, apenas a Bolsa de Tecnologia fechou em baixa nesta segunda-feira. Mas em março, os três índices acumularam fortes perdas, com destaque para a queda acima de 8% da Nasdaq. Aqui no Brasil, o Ibovespa fechou em baixa aos 130 mil pontos. O dólar também caiu e encerrou cotado, a gente vê aqui, a R$ 5,70. Para falar dos impactos na economia de uma possível guerra tarifária e de outros tropeços de Trump, a gente chama agora o nosso comentarista, o Bruno Caraza. Bruno, uma boa noite para você. Desde a vitória do republicano, indicadores econômicos americanos têm ficado mais voláteis em resposta, às decisões controversas de Donald Trump. É isso mesmo, Xará. Foi o pior primeiro trimestre no mercado acionário americano desde 2022. Boa noite para você e boa noite para você que está com a gente aqui no JG. Todo esse ambiente de incerteza provocado pela questão tarifária do Trump, que ameaça a imposição de sobretaxas, depois suspende e depois ameaça novamente, isso gera um clima de muita insegurança nos investidores, nos empresários e também nos consumidores, e isso tem impactado as perspectivas de crescimento da economia americana para esse ano de 2025. A gente começou hoje o dia com um dos principais bancos americanos anunciando aí que a perspectiva de recessão nos Estados Unidos subiu de 20% para 35%, e logo depois a filial do Banco Central Americano de Atlanta divulgou uma estimativa que está aí no telão, que procura captar a cada dia os novos indicadores que vão saindo para onde vai a economia americana. E os dados de hoje revelaram que há uma perspectiva alta de queda do PIB americano neste primeiro trimestre em relação ao final do ano passado, e isso é puxado principalmente pela última casinha aí no telão, que é a balança comercial, que está indicando uma queda forte porque as empresas estão adiantando a sobretaxa e aumentando as suas importações, o que deve gerar um déficit comercial muito forte para os Estados Unidos nesse ano. Então, esse cenário preocupa, mas preocupa também principalmente a reação do consumidor americano diante de tantas incertezas. A gente está vendo aí um outro dado, que é o dado da confiança do consumidor americano, que mede o quanto as pessoas estão dispostas a trocar de carro, a comprar uma nova casa, a aumentar suas compras do mês. E a gente vê que os índices vão caindo desde o início deste ano, já estão no campo negativo, indicando que todo esse clima de indefinição, de incerteza, já está fazendo com que o consumidor americano esteja pensando em comprar menos nesse ano, vislumbrando aí um ano mais difícil na economia americana. Bruno. Agora, Bruno, toda vez que tem mais volatilidade no mercado, a gente sabe, o investidor corre para o Porto Seguro, e Porto Seguro é o ouro. A gente também nota que, a despeito disso, os investidores agora têm também procurado os bitcoins. Queria que você explicasse para a gente por que essa tendência. Pois é, Xará, são dois tipos de investimentos muito diferentes, né? Um que vem desde a antiguidade, há tempos milenares, e o outro inventado recentemente, aí há menos de 20 anos, com o avanço da tecnologia. O investimento em ouro e em Bitcoin, assim como qualquer investimento financeiro, ele se guia principalmente por duas variáveis. De um lado, a perspectiva de ganho, de retorno para os investidores, e de outro, o risco que essa operação traz para quem investe.
E no caso do ouro, a gente percebe que desde tempos imemoriais, as pessoas procuram o ouro no sentido de aumentar a segurança. Desde o passado distante, as pessoas usavam o ouro, até mesmo pela facilidade de transporte, como segurança em caso de guerra. E a gente observa que a cotação do ouro nos últimos tempos, aí, desde a guerra da Ucrânia, passando pelos conflitos no Oriente Médio e agora com a guerra comercial do Trump, a cotação do ouro só sobe. A gente vê aí essa linha amarela. Do outro lado, a Bitcoin é uma aposta que as pessoas fazem de que no futuro a Bitcoin pode vir a ser a principal moeda que as pessoas usam. Então, o investimento em Bitcoin tem um conteúdo muito especulativo. Então, havia uma expectativa de que, com a vitória do Trump, ele iria dar um grande impulso à valorização das cotações da Bitcoin, mas com todas essas incertezas comerciais e a perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos, os investidores estão ficando mais cautelosos e a demanda por Bitcoin vem caindo e a gente observa aí que desde a posse de Trump, a valorização das Bitcoins já caiu 22% nesse período. Então, de um lado, o ouro mostrando a insegurança desses tempos e, do outro lado, uma maior aversão ao risco quando a gente vê as cotações das Bitcoins. Tá certo, Bruno. Obrigado mais uma vez. Boa noite para você.